Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tava aqui no silêncio que eu tava mandando pro pessoal para avisar que começou. Mas é isso aí. Vamos começar. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E aí, lá, você conseguiu hoje chegar? É um assunto hoje bem denso. Eu não vou conseguir explicar em um dia só, tá? Então, acompanhem as explicações. Se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, pode mandar aí, pode mandar a pergunta, a dúvida, tanto no balãozinho aí, como aqui no chat, né? Fiquem à vontade para isso. E vamos orar para começar. Enquanto eu oro, se você quiser chamar alguém aí para assistir, se você sentir no teu coração que alguém precisa ouvir o ensino, fique à vontade para compartilhar, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de estudo na tua presença, Senhor. Clamo a ti pela tua cobertura santa, pelo teu sangue sobre as nossas vidas, cobrindo os nossos pecados, trazendo perdão sobre as nossas vidas, para que esse tempo seja um tempo, Senhor, de crescimento, de conhecimento da palavra, de conhecer o profundo das Escrituras, que o Espírito Santo vivifique toda a palavra, que ele traga sobre cada vida, Senhor, a porção que cada um precisa, que cada um é capaz de receber, mas que hoje haja um despertar também, Senhor, para que busquem mais a Ti, busquem mais o conhecimento da palavra, que essas informações não sejam só informações para saberem a respeito de algo, não seja só um estudo informativo, mas seja um estudo de ensino, Senhor, de alinhamento com a Tua palavra, de alinhamento com os Teus ensinos, para que a gente cresça, Senhor, a gente desenvolva a nossa salvação e a gente faça aquilo que o Senhor nos chamou e nos convocou para fazer aqui na terra, te representando. No Teu nome eu oro, Senhor, e peço ao Pai que em Teu nome, Jesus, Ele derrame graça, Ele resplandeça o brilho dele sobre cada um e que a gente possa experimentar, Senhor, hoje algo especial e diferente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. A gente vai começar esse estudo lendo Salmo 12, 2 versículos. Só que eu anotei aqui, então eu vou ler o anotado, mas você pode abrir aí na sua Bíblia. Salmo 12, eu vou ler o versículo 6 e a versão que está no versículo 7 da Bíblia judaica, tá bom? Aí vocês vão ver uma diferencinha nas explicações, nas traduções, mas nada que seja fora do que é a essência da palavra. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata. Não são 2 versículos, é o mesmo versículo, mas é que na Bíblia judaica é o versículo 7, porque geralmente aquele subtítulo que aparece nos capítulos, né, da nossa tradução, eles são já correspondentes ao primeiro versículo, tá? Então, vou repetir. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depuradas no cadinho. Esse Salmo 12, os judeus eles usam como quando as pessoas precisam de uma oração, né, de uma canção, porque o Salmo são canções, né, são orações cantadas diante do Eterno para eles. Então, eles usam o Salmo 12 quando precisam desencorajar o desejo de cometer uma transgressão, de cometer um pecado, ou então para proteção de maus conselhos.
Por que que eu li esse versículo, né? Porque hoje a gente vai falar muito sobre o número 7. A menorá, ela tem 7 braços, né? E a gente precisa entender o significado, o símbolo que o número 7 ele representa na escritura, para a gente conseguir entender melhor esse símbolo, né, da menorá e entender o que ela representa. Então, eu anotei aqui, deixa eu só, que eu tô engasgando. Eu estava preparando o estudo de hoje, foi corrido, eu já tinha as anotações aqui desde o ano passado, mas eu quis organizar para preparar a aula e acabei indo atrás de mais coisa e quase que passou a hora aí, que esse assunto é muito massa de estudar. E aí eu saí correndo, eu tô meio afobada, então daqui a pouco meus ânimos se acalmam, mas vamos lá. O que que o número 7 no judaísmo ele representa? Ele é a conclusão, a plenitude, a perfeição espiritual. Vocês já devem ter ouvido dizer que o número 7 é um número perfeito, né? Eu trouxe algumas referências do que o número 7, né, onde o número 7 aparece, mas basicamente no judaísmo ele representa um ciclo completo, o ciclo natural, da ordem natural, da natureza. Tipifica a santidade e a santificação, essa plenitude, essa totalidade. E o número 7 no hebraico é o Shevá. O Shevá, ele vem de uma raiz de 3 letras, Shin, Bet e Ain. E essas 3 letras, né, essa raiz, ela também compõe uma palavra que é a Shuvá, que significa juramento. Essa palavra aparece no texto em Gênesis, quando Abraão faz uma aliança com o rei, acho que é Abimeleque, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Quando eles estavam discutindo sobre os poços lá, que tinham cavado, um cavava e os do outro grupo ia lá e tapava as cisternas, os poços, na verdade. Né? Quem está familiarizado com o livro de Gênesis deve lembrar um pouquinho desse episódio. Só deixa eu ver se é Abimeleque mesmo o nome, para não falar errado. Mas eu acho que é isso. É Abimeleque mesmo, tá? Ai, fechei aqui, podia ter dado a referência, né? Para quem depois quiser ler a história. Peraí, capítulo 21, no versículo 22. A partir do versículo 22, vocês vão ver essa história. E aí, cadê o versículo? O versículo 27 em diante retrata essa aliança. E, por acaso, Abraão deu 7 cordeiras do rebanho dele para Abimeleque. E aí ele fala: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Juraram aqui é o tal do Shevá. E esse chuvá, né, ele está ligado a um compromisso. Então, o número 7, além de ele representar a perfeição, uma conclusão, a perfeição espiritual, né, a plenitude, a conclusão, e tipificar dessa forma a santidade e a santificação, né, o nosso processo de separação para estar na presença do Senhor, ele também remete a compromisso. E na cultura hebraica antiga, o número 7, ele era considerado um número indivisível, porque as pessoas elas contavam com os dedos da mão, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 7 é um número que não se divide, né, por nenhum número de 1 a 5. Então, eles usavam esse número, né, para ser um símbolo desse juramento
porque diante do número sagrado, número 7, por isso que também Abraão ele entrega ali 7 cordeiras, eles estavam fazendo um juramento, né? Como é que fala? Eles estavam usando a expressão, através desse número 7, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que isso acontecerá, eu juro que esse é o meu compromisso e eu não vou quebrar com a minha palavra. Então, ele está ligado a isso também. E o número 7, né, nas escrituras, ele também aparece no tempo, nos 7 dias, né, da semana. O 7º dia, que é o dia em que há o descanso, o Shabat, e o Shabat também ele tem uma raiz ligada ao número 7, porque ele está ligado, na verdade, ao Shivá, que é sentar. Quando há luto, né, numa casa, quando uma pessoa morre, a família, os entes, eles ficam 7 dias enlutados. E a expressão é o Shivá também, que significa sentar. Você tem os 7 anos, né, em que a terra descansa. Você tem os dias, né, de celebração da Pessah, que são 7 dias. Tem as 7 leis de Noah, que são as leis universais, né, que regem praticamente todas as nações. São as bases morais, né, de que os judeus eles dizem que quando um estrangeiro ele teme ao Senhor, ele é temente a Deus, ele deve observar as 7 leis de Noah. E tem um estudo aí que eu falo sobre o dilúvio, que eu falo sobre a alimentação, né? Acho que é na série Só Pra Tu Saber, esse é um dos primeiros. Ali eu explico, né, sobre essas 7 leis, mas basicamente elas remetem a não matar, não adulterar, as leis que a sociedade precisa ter para julgar, né, com ordem, não comer sangue, não se alimentar de animais sufocados, que está dentro disso, relações ilícitas, e tem mais um que me fugiu agora. Mas enfim, depois vocês olham lá eu descrevo direitinho tudo, mas na tradição judaica também diz que Adão foi criado no primeiro dia do 7º ano do mundo. Então, no ano de Tishrei, por isso que eles comemoram o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, em meados de setembro, outubro, que para eles é o 7º mês do calendário civil. O que mais que representa o número 7? Esse é importante. As 7 mobílias do tabernáculo. A gente está estudando isso, né? A gente já estudou o altar de bronze, que é onde tem o sacrifício, a pia de bronze, que era onde os sacerdotes e o sumo sacerdote lavavam as mãos e os pés para poder apresentar, né, para estarem totalmente limpos diante do Senhor, apresentarem os sacrifícios e as ofertas. Daí dentro do santo lugar, então já tem 2 elementos, né? Dentro do santo lugar tem 3. A mesa dos pães da proposição, que a gente estudou semana passada, retrasada, na verdade, a menorá que a gente está estudando, e o altar de adoração, que é o altar de incenso, o altar de ouro. E aí, dentro do santo lugar, né, o santo dos santos, na verdade, tem a Arca da Aliança e o propiciatório ali, que era colocado em cima da arca. Então são 7 itens, né? O Senhor ele está o tempo todo apontando para essa ordem natural, e toda essa ordem natural, na verdade, ela antecede a plenitude e a elevação espiritual, porque o número 8 dentro do judaísmo ele representa a transcendência, que significa isso.
Significa a elevação do teu espírito. Antes você era carne, depois que você, né, vou trazer já para a nova aliança, para você conseguir compreender melhor essa teoria, né, dentro do cristianismo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, o teu espírito recebe vida, né? E ao receber vida, você deixa de ser uma pessoa carnal para ser uma pessoa espiritual. Na antiga aliança, esse processo acontecia com a circuncisão. Então, no 8º dia, a criança ela era circuncidada e dessa forma ela deixava de ser uma pessoa que nasceu na terra e que é contaminada pelo mundo para ser separada para o Senhor, e ela deixa de ser influenciada pelas coisas naturais. Ela tem a Torá e ela tem todas as solenidades e os serviços, né, que Deus estabeleceu, todos os mandamentos que compõem a Torá, os princípios ali, para reger a vida dela, e ela eleva dessa forma a vida dela, né, o espírito dela, para viver acima das coisas da ordem natural. Então ela entra numa ordem espiritual, né? Ela se torna um cidadão de Deus. E a gente vive nesse processo através do sangue de Jesus. Então o 8º dia era o dia em que a criança era circuncidada. Depois de 7 dias de vida, né? Processo ali que ela está recém-nascida, no 8º dia aquela vida já era elevada. Desde pequeno o homem ele era separado para o Senhor, o homem judeu, né? O homem de Israel. E nós, quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Quando a gente confessa com a nossa boca, a gente declara para o mundo espiritual que o nosso coração vai ser circuncidado, e então o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito e a gente é separado para Ele. E aí no batismo a gente, na verdade, nasce de novo, né? Nossa vida a gente testemunha ali que a gente está nascendo de novo, matando a nossa carne, elevando a nossa vida. Então a gente se torna seres espirituais, não carnais, que nem lá Paulo fala em Romanos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Sobre o número 8, tinha outra coisa para eu falar. Uma coisa importante que faz parte do nosso estudo. Vamos abrir lá em Êxodo, no último capítulo. No último capítulo não. Ou é o último capítulo? Peraí. Deixa eu lembrar se é o último capítulo que fala sobre o tabernáculo ser levantado. Mas eu acho que é. Acho que foi exatamente o último capítulo que nós lemos sobre isso. Peraí. Sim. Capítulo 40 de Êxodo fala o seguinte: Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Aí ele descreve tudo, e lá no 16 diz assim: Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Peraí, não é aqui não. Tem um trecho que fala sobre eles construírem por 7 dias e no 8º dia o tabernáculo foi levantado. Peraí. Se não tá aqui, tá em Levítico. Pô, eu tinha que ter anotado. Eu li e não anotei a referência. Vou fazer o seguinte, semana que vem eu trago direitinho, ou eu coloco aqui na legenda do vídeo, porque como fica gravado, né? Eu vou colocar na legenda do vídeo a referência, mas foi no 8º dia que o tabernáculo foi levantado e a glória de Deus desceu ali sobre a tenda. Então, o que isso significa, né? Durante 7 dias, eles levaram as ofertas, eles foram
trabalhando, né? Cada um que foi capacitado ali foi tecendo os panos, né, que cobriam o tabernáculo, os panos que envolviam, né, as colunas. O Bezalel ficou lá moldando e talhando todas as peças. Os homens capacitados estavam lá auxiliando. Durante 7 dias eles fizeram os utensílios, os itens, a mobília e tudo mais. Quando chegou no 8º dia, o tabernáculo estava levantado, o sacrifício foi apresentado diante do Senhor e a glória de Deus, ela era palpável, né? Lembra que uma coluna de fogo desceu sobre o altar, a gente leu isso na semana passada, em Levítico, que quando Arão apresentou ali o sacrifício junto com Moisés, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Então, no 8º dia, aconteceu a elevação espiritual, a transcendência, né? A presença palpável do Senhor desceu à terra, né? Deixa eu ver. E na tradição judaica, a era messiânica ela vai acontecer no 7º milênio. Né? Vai ser no 7º milênio que Jesus vai vir reinar sobre a terra, vai ser um grande Shabá universal e tudo vai descansar nesse tempo, né? A justiça dominará, reinará, a paz que vem do Senhor reinará e estará sobre tudo. E aí, em seguida, no 8º milênio, acontece o novo céu e a nova terra, né? A gente passa a viver a promessa na sua total plenitude, que é a presença do Eterno tabernaculando com o seu povo. Então, no 8º milênio, a realidade dos céus, ela transforma a realidade física, né? Então, tudo isso, esses processos de 7 e chegar no 8, eles têm um significado, eles apontam de uma forma profética para algo que vai acontecer, certo? Dentro daqueles 7 itens do tabernáculo, nós temos um item que tem 7 hastes, que é a menorá, e a gente vai estudar sobre esse número 7 ali, né? Essa perfeição dentro desse objeto, porque a menorá, ela representa os 7 espíritos do Senhor, que estão descritos em Isaías 11, no versículo 1. Eu vou ler. Geralmente a tradução tá: um rebento, uma vara, brotará do tronco de Jessé. Mas os judeus, eles dizem que... E eu vi isso num texto judaico, né? E é um texto de judeu, que não tem ligação com Jesus, mas que em nome de Jesus eles tenham ligação muito em breve, né? Porque a promessa primeiro é para eles, depois para nós. E ali eles falam, né, que esse texto remete ao Messias e que aquilo, né, do cajado, quando ele está associado ao evento que aconteceu com Tamar e Judá. Lembre-se que Jesus, ele é da raiz, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé, que aqui a gente lê, porque ele vem da linhagem da tribo de Judá. E a Tamar e o Judá, eles geraram a Pérez, e é da linhagem de Pérez que vem Jesus. E a Tamar, na verdade, era a nora do Judá, não era esposa, né? O Judá, ele tinha que cumprir a lei do levirato com a sua nora, porque o esposo dela tinha morrido, era o filho mais velho, o filho mais novo deveria ficar com ela, só que o filho mais novo, ele meio que se aproveitava só, ele se deitava com ela, mas na hora de ejacular, ele jogava o sêmen na terra para que o irmão dele não perpetuasse a descendência dele. E diante do Senhor, né, diante da palavra, isso era totalmente transgressão, né, era um pecado. E ele foi morto também. O marido dela também praticava lá transgressões que diante dos olhos do Senhor não eram agradáveis, e ele também perdeu a vida. O Senhor tirou o fôlego de vida dele.
E aí o terceiro era muito novinho, então ela tinha que esperar ele ficar mais velho. Só que Judá, ele conhecia todas as profecias porque Jacó ensinou seus filhos debaixo da palavra do Senhor, debaixo daquilo que Deus tinha chamado ele. E a Tamar, ela ouvia, né? Porque ele seguia, embora ele estivesse numa terra estrangeira, ele levou o legado dele para aquele lugar, para a família que ele construiu. E a Tamar, quando é mandada de volta para casa para esperar o filho mais novo dele crescer, ela fica lá esperando e ela meio que fica esquecida por Judá. E aí Judá vai enterrar a esposa dele, que morreu depois de um tempo, tá lá cuidando do rebanho da região, e a Tamar se veste de meretriz e se deita com ele. E aí na hora ele não tinha dinheiro, o que ele faz? Ela pede, né, para ele deixar tipo um penhor. E aí ela pede o anel, que representa a realeza, a nobreza, isso já aponta, né, para a linhagem de Davi, que é a dinastia, né, real, a capa e o cajado dele. E aí a capa é o... Ai, esqueci o nome, gente. O tzitzit, né, que a gente já estudou. E aí, aqui em Isaías 11:1, diz o seguinte: um cajado brotará do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes. Jessé é descendente de Judá, não se esqueça. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria e entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Então, o Messias, ele é profetizado como um homem da linhagem de Davi, que viria trazer o juízo debaixo do mover do Espírito do Senhor, que é descrito como 7 espíritos. E isso a gente vê se cumprir e relatado, registrado em Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. João teve a visão do Espírito do Senhor descendo sobre Jesus. Como é uma visão, né, para que o profeta pudesse discernir, ele viu na forma de uma pomba. E essa ave pousa sobre Jesus e aquilo estava testificando na visão de João que o Espírito do Senhor foi derramado sobre Jesus e que Jesus era o Messias, tanto que ele diz que Jesus é o Cristo depois, né, que é o Filho de Deus. O Espírito do Senhor, ele era entregue sobre os servos que tinham algum ministério para cumprir diante, né, para manter a obra que o Senhor tem na terra acontecendo. Então, para quem que ele no início, né, com Adão e Eva, o espírito dele permanecia, né? Desde o princípio Deus queria manter o espírito dele sobre os homens. Mas aí em Gênesis 6, a gente vai ter lá o relato de que os homens eles se perverteram demais com a maldade e o Senhor ele diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 6. Aliás, Gênesis 6, versículo 3, anotei invertido aqui. O Senhor disse, o meu espírito, o meu ruach, e depois a gente vai estudar melhor o que é o ruach, ele não permanecerá no homem para sempre, pois ele também é carne, sejam os dias concedidos a ele 120 anos. Em algumas outras traduções, não está como não permanecerá, está como não se esforçará, não contenderá. Então, o Espírito em nós, né, a gente já vê o Paulo falando o tempo todo, né, que o Espírito em nós, ele não pode ser entristecido, que o Espírito de Deus está habitando em nós e toda a transgressão que a gente comete entristece o Espírito. Então, esse mover do Senhor em nós, ele é desde o princípio. Só que,
quando o homem começou a praticar perversidade demais, e a perversão, ela é ligada à lei do Senhor, né? O homem estava pervertendo aquilo que Deus estabeleceu como ordem, como bom, como perfeito. E então ele tira o seu espírito do homem. E aí vem o dilúvio que mata aquela geração toda, só fica os justos, né? Noé e seus filhos com suas esposas. Então, só 8 pessoas são preservadas, mas a gente já estudou, né, sobre os gigantes. A gente sabe que Deus permitiu alguns gigantes permanecerem para que fosse testemunhado que eles existiram. Tanto que tem as histórias de Golias, de Og, esqueci o nome do outro, mas a gente vê, né, vários, os Anaquins, os Néfilins, etc. Mas sobre a vida desses 8 estava o Espírito do Senhor, mas sobre os descendentes deles já não mais. E aí o Senhor ele ia entregando o seu Espírito para aqueles que ele separava. E ele entregou para Abraão, depois ele entregou para Isaac, para Jacó, depois ele entregou para Moisés, né, principalmente, que agora a gente está estudando, estou pulando alguns, tá? Ele entregou para os juízes, ele entregou para os reis, ele entregou para os profetas. Então, pessoas específicas recebiam o Espírito do Senhor. A gente estudou aqui sobre Bezalel, que recebeu o Espírito do Senhor para poder ter a habilidade, né, de talhar e fazer todos os objetos e utensílios para o tabernáculo. Moisés também dividiu, né, a responsabilidade dele de julgar, segundo a lei, todo o povo, porque todo mundo ia atrás dele para ter as suas causas ou perguntar. E então ele pede ao Senhor e o Senhor permite que ele separe pessoas ali para homens sábios, né, anciãos, que iam ajudar Moisés, né, a liderar o povo, a julgar as causas do povo. Isso está em Números 11, 17. Vamos ler lá só para ilustrar e para trazer um pouquinho mais de entendimento. Então correu um moço... Não, perdão, 26. 11, 26. 11, 26? Deixa eu ver se eu vou ler antes. Vou ler o 25. Números 11, 25, tá? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Eu tenho um raiz aí que é o Navi. Depois vocês procurem, porque ali explica sobre esse profetizar. No grego é dito como glossolalia. Então, é aquela manifestação que a pessoa fica balbuciando umas palavras que são... a gente não consegue compreender o que a pessoa está falando, a gente não entende o que ela está falando, mas aquilo é o êxtase, que a presença do Espírito na pessoa, ele promove, e Deus faz isso para que os outros testemunhem que é ele agindo ali. Então, esses homens começaram a falar nessas línguas, né, que não tem, na verdade não é um idioma, não é nada traduzível, a não ser que o Espírito dê a interpretação para alguém, mas ali eles profetizaram e só profetizaram naquela hora, depois nunca mais. E aí, 2 homens que estavam dentro do arraial, o Eldade e o Medade, eles estavam ali também, foram sobre eles o Espírito do Senhor e também profetizaram, porque eles estavam inscritos juntos ali com os juízes, mas eles não estavam no meio deles na hora que os juízes receberam o Espírito. E aí Josué, ele ficou achando um absurdo aquilo. Como que aqueles homens estão fazendo isso? E aí ele chega para Moisés, no versículo 28, e fala, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe.
E aí, porque eles estavam no meio do arraial, né, profetizando. E aí Moisés fala o seguinte para ele: você tem ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E em Joel, agora a gente vai lá para Joel, porque essa profecia, glória a Deus, ela cai sobre a nossa vida, porque nós recebemos esse espírito através de Jesus, né? Então vamos lá para Joel. Como marquei a página. Foi tudo muito corrido hoje e eu não marquei as referências. Joel, capítulo 2, no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aqui ele promete que ele derramará o Espírito dele sobre toda a carne. Não vai ser mais sobre só os reis, ou os profetas, ou os sacerdotes, os juízes. Não vai ser só para pessoas específicas, mas vai ser sobre toda a carne. Por que isso? Porque nós, né, confessando Jesus, nós recebemos o que Jesus tinha. Ele nos prometeu que tudo que ele tinha, ele ia nos entregar, e ele entregou o Espírito do Senhor. E ele até fala que o Espírito do Senhor é dele, porque ele estava muito unido com o Pai, né? Mas era o Espírito de Deus que ele estava derramando. Essas 7 hastes que estavam ali representadas na menorá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Repara que se você seguir a sequência, é bem o castiçal do meio que ficava a vela acesa 24 horas por dia, que é o Espírito de conselho. E Jesus, ele é profetizado pelos profetas, né? Ele é anunciado como alguém que vai ensinar a justiça do Senhor. E ele fez exatamente isso, né? Ele é o único homem judeu que todo mundo fala a respeito e todo mundo aprende dos seus ensinamentos. Todo mundo fala sobre Jesus como um homem justo. Jesus, ele não é somente a expressão, né, o resplendor da glória de Deus, como ele é a expressão exata da sua palavra, da sua reta justiça, e é com os lábios que ele julga tudo, porque ele tem o Espírito do Senhor nele sem medida, e dessa maneira ele derramou o Espírito em nós sem medida também. E Paulo, ele diz isso, né, que o Espírito não é dado, aliás, Jesus fala que o Espírito não é dado sob medida, né, ele não é dado em medida, na verdade, ele é dado por completo, ou seja, na sua vida você tem o Espírito do Senhor, você tem a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, que é o poder, né? O conhecimento e o temor do Senhor. Tudo isso já está habitando em você. Se você se sente fraco, se você se sente pouco sábio, se você se sente, um pouco cru demais, é sinal que você não está ligado ao Espírito do Senhor como você deveria estar, sendo que ele já habita em você. Então você precisa buscar na palavra para que o Espírito vivifique a palavra, e aí você começa a experimentar essa sabedoria, o conhecimento, e ele derrama os dons, né? Que está lá em 1 Coríntios 12,
em Romanos 12 também fala um pouco, que são os dons que ele derrama sobre a vida de cada um para que a gente edifique o corpo e continue crescendo, se ajustando e se desenvolvendo até que Jesus volte e reine, né? Outra coisa que falta aqui, deixa eu ver se faltou alguma referência. Não. Apocalipse 5:6. A gente também vê que o Espírito do Senhor, ele está sobre Jesus ainda, né? Uma vez que a gente recebe o Espírito, a gente só perde se a gente blasfemar contra ele. Por isso que não se deve blasfemar contra o Espírito Santo, porque é o poder do Senhor, é o mover dele vivificando tudo em nós e agindo através de nós. E é o Espírito que ressuscitou Jesus, né, dos mortos e trouxe ele para a vida eterna. Então, é algo muito santo e puro, perfeito, que a gente tem habitando em nós. No capítulo 5, no versículo 6, diz assim: Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O Espírito de Deus, né, a gente precisa entender. Antes de falar sobre o Espírito de Deus, quero falar para você o que é a Ruach. Ruach é um substantivo feminino no hebraico, né? Então, no nosso idioma, ele é traduzido no masculino, mas na verdade é um objeto indefinido, né? Não é um objeto que tem gênero, é que nem janela, porta. Você aplica um substantivo, um artigo feminino sobre a palavra, só que ela não representa um gênero feminino, entendeu o que eu quero dizer? Porque tem muita gente que acha que o Espírito Santo, ele é uma forma de mulher, né? Tem aqueles livros por aí, aquelas história inventada, que trazem uma deturpação da palavra. Então, só para você entender isso. O que significa Ruach no hebraico? Tem vários sentidos. Vento, sopro, alma, espírito e atmosfera. Eu vou ler aqui para não deixar passar nada, né? A Ruach, ela foi soprada sobre o barro, que tinha o desenho ali de homem. Deus moldou o homem do barro e ele soprou a Ruach sobre esse ser inanimado ali que ele tinha feito. Objeto, né, inanimado. E aquele sopro da Ruach do Senhor sobre o homem gerou vida. Ele se torna um ser vivente, assim como os anjos, os seres todos que Deus criou com alma vivente, os animais, tudo que respira, ele dá um espírito para os homens. Só que o Espírito que habita em nós é diferente do Espírito de Deus. E na semana que vem a gente vai aprofundar mais isso para ver que o Espírito de Deus não se define como as pessoas tentam definir. Você torna algo muito simplificado de quem é o Espírito de Deus quando você tenta reduzir ele a alguns termos. Então, a gente vai aprofundar mais o estudo na semana que vem. Mas o que eu queria dizer, tudo se move pelo sopro do Senhor, pelo Ruach, pelo Espírito. E ele, né, Deus é o doador da vida. Então, é pelo Espírito dele, o mover do Espírito dele, aqui nessa ordem natural, que ele gera vida. E é, inclusive, através desse Espírito que ele eleva aos homens, né? E eles passam a ser, né, a deixar de ser apenas seres carnais para serem seres espirituais, porque com Deus, que é espírito, a gente só pode se conectar e se comunicar em espírito.
E se o nosso espírito não tiver a ruach do Senhor, o nosso espírito está morto. Por isso que é tão importante confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque esse é o caminho que leva diante do Senhor, né? Que Jesus perdoa os nossos pecados para a gente poder ganhar, receber o Espírito do Eterno, porque Ele é puro e santo. Um pecador não poderia, não é compatível ao Espírito do Eterno. Na presença do Eterno, o pecador morre, porque o que nós temos em nós se manifesta, né? Então, nós precisamos estar cobertos com o sangue que expia o pecado, porque no sangue há vida, para poder entrar na presença do Eterno. E somente através do seu Espírito é que a gente consegue se conectar a Ele, que é Espírito. Entenderam? Estou repetindo aqui, mas para fazer vocês assimilarem. Lá em Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim: então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Então não estou inventando as coisas que eu estou falando. O Espírito de Deus é o seu poder, o seu mover na terra. É Ele que capacita os homens com dons, como eu estava falando, para conduzir o povo à sua vontade. E a sua vontade qual que é? Que todos sejam salvos e habitem, para que Ele tabernacule, nem sei se está certo falar assim, mas para que Ele esteja junto, né? Ele quer habitar no nosso meio e em nós. E nós nos tornamos o templo do Espírito de Deus, né? O templo do Senhor, né? E nós carregamos a presença de Deus através do seu Espírito, que é o seu mover, o seu poder e é a comunicação que nós temos com Deus. Então é o Espírito que nos lembra da palavra, é esse mover em nós que faz nós discernirmos entre o que é certo e o que é errado. É o Espírito que intercede por nós diante do Senhor, para que o Senhor se mova em nosso favor. É o Espírito em nós que age, né? E essas expressões, ele se entristece, ele intercede. Não é que ele é um ser independente de Deus, que tem vida própria, que tem vontade própria e que faz o que quer. Na verdade, é uma porção do próprio Eterno que ele derrama sobre a nossa vida para ele nos vivificar e nos capacitar para estarmos perto dele. A graça de Deus, ela é representada também através desse mover do Espírito de Deus sobre a terra, porque é com misericórdia e poder que ele alcança a nossa vida. Não é com força nem com violência, é pelo poder do Espírito, né? Tem uma profecia em, acho que é Esdras, ou é Zacarias, talvez seja Zacarias, que fala sobre isso, né? Quando os homens estão sendo ungidos para restaurar o templo e eles tinham sido libertos lá do cativeiro da Babilônia. Jesus, ele recebeu todos esses dons do Eterno. Jesus recebeu nele, né, o Espírito sem medida. Ele recebeu sobre a vida dele todos os dons que a gente vê Paulo descrevendo, né, que edifica o corpo de Cristo. E ele derramou isso, ele capacitou os seus apóstolos e os seus discípulos, né? Quando ele ressuscita, ele sopra o Espírito sobre os apóstolos e os discípulos, porque antes os apóstolos e discípulos, eles estavam apenas falando no nome de Jesus. Agora eles estavam recebendo sobre a vida deles o Espírito. E em Atos, a gente lê lá no dia de Pentecoste, o poder do Espírito de Deus sendo derramado sobre aqueles homens, né? E então, eles também profetizam como os juízes profetizaram, e aí eles começam a falar nas línguas nativas das pessoas que estavam ali ao redor, e aqueles homens começam a testemunhar os apóstolos glorificando a Deus no seu idioma nativo, né? O Espírito, ele dá a interpretação no idioma das pessoas ali que estão ali, né? E eram de vários lugares, e eles veem, né? Eles testemunham o mover de Deus ali, e Pedro dá aquele discurso eloquente ali, cheio de sabedoria, né? De forma super culta, mas trazendo, né, culta no sentido de trazer toda a palavra do Senhor ali revelada para aqueles homens, e muitos se arrependem ali
e aceitam Jesus como o Messias, o Senhor e Salvador das suas vidas. E esses apóstolos e esses discípulos, né, eles recebem esse Espírito sem medida e eles passam a distribuir o Espírito. Como eles são discípulos de Jesus, eles fazem mais discípulos para Jesus. E nós somos esses discípulos que foram alcançados por esse trabalho, essa seara que está acontecendo há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e que precisa continuar através da nossa vida. Né? Essa é a grande comissão que o Senhor designou, né? Derramou sobre todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós somos representantes de Jesus, nós recebemos o Espírito para poder, através dos dons que o Espírito nos capacita, alcançar outras vidas e ajudar, né? Fortalecer a igreja, o corpo dele, a permanecer firme até o fim para receber a coroa da vida eterna, certo? Por curiosidade, como eu estou falando muito sobre espíritos, né, e o espírito na vida das pessoas, porque Deus soprou o fôlego, né, de vida, isso não está só na Bíblia, né, esse entendimento. Ele está também num apócrifo, que é o livro de Enoque. Eu trouxe só 2 versículos, né, a gente não baseia o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito de Deus através dos apócrifos e das literaturas judaicas, mas eles ajudam a gente a compreender, porque muita coisa parte da escritura, né? Parte da Torá, que são os 5 primeiros livros. Toda a Bíblia, na verdade, ela é fundamentada na Torá, né? Nos 5 primeiros livros, então, porque ali está a lei do Senhor. Então, todos os princípios, eles são perpétuos. Então, todas as profecias, os livros de conselho, de provérbios, de Eclesiastes, as canções dos salmos, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, tudo isso parte de um princípio que é a palavra do Senhor, que é eterna, que estão nos 5 primeiros livros do Pentateuco, né, da nossa Bíblia, que é a Torá. E lá diz o seguinte, no capítulo 39, eu vou ler 2 versículos, o 7 e 8. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante a chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. Esse livro é interessante de ler, porque ali tem a revelação a respeito do Cordeiro de Deus, tem a revelação a respeito do Messias também, né, que é o Cordeiro de Deus, mas de uma forma detalhada. Enoque tem uma visão e é registrado. Mas, como as pessoas não acreditam que as pessoas que decidiram que não é inspirado pelo Espírito Santo, não está o livro na Bíblia. Porém, é uma leitura interessante, assim, porque você consegue ver muito da palavra de Deus aplicada no texto. E é isso. Hoje eu vou deixar até aqui, né? É uma introdução, praticamente. Uma introdução cheia de informações, mas é uma introdução porque a gente vai falar mais sobre o Espírito do Senhor na semana que vem, porque senão vai ficar muito denso e já passou quase 1 hora que eu tô aqui falando. Então eu prefiro deixar para explicar na semana que vem, mais detalhado, usando como base o livro de Ezequiel. A gente vai ler muito Ezequiel na semana que vem, para saber melhor sobre esse mover do Espírito de Deus, como Deus age através do seu Espírito. Mas ele colocou, né, algo que é importantíssimo dentro do tabernáculo, porque existe até um conselho dos apóstolos nas cartas, né? Não apagueis o Espírito do Senhor. O azeite a gente viu que representa a sabedoria, né? O Espírito do Senhor, ele é uma das 7 chamas ali, é o Espírito da sabedoria, né? Então, o Espírito do Senhor está representado ali na menorá. Ele precisa permanecer aceso em nós o tempo todo, para que a gente se mova pelo Espírito e a gente ande no Espírito, e dessa forma a gente não peca. Então isso faz parte do nosso processo de santificação. A gente precisa desenvolver
esses 7 elementos para a gente conseguir alcançar a plenitude, né? Que é o corpo glorificado, que seria a 8ª etapa, vamos colocar assim. Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Quer tirar alguma dúvida ou quer que eu repita alguma coisa? Eu posso falar. Se vocês não tiverem dúvida, a gente ora para encerrar. Mas falei que tinha bastante informação, né? Deixa eu ver aqui. Qual a relação do batismo em água e o batismo com o Espírito? Na verdade, o batismo em água, ele é um batismo de purificação, né, de lavar. Lembra que dentro da lei judaica existe o mikveh, que era tipo um tanque, né, que tinha no templo e tinham nas cidades, nas sinagogas também, que era o local onde as mulheres, depois dos 7 dias, né, que elas ficavam menstruadas, passava mais 7 dias, elas iam lá se limpar, se purificar. Isso tem algo ligado à espiritualidade, ao espiritual, à espiritualidade não, ao espiritual, não tem nada a ver com opressão da mulher, como alguns dizem, né? Na verdade é porque ela estava limpando o útero, tirando sangue, um sangue morto. Então ela precisava se elevar espiritualmente de novo. Então a mulher passa por esse ciclo mensalmente. Os homens, eles se lavam até hoje, né? Todo sábado, antes, né, do início do sábado, eles se purificam para se consagrar. E sempre quando havia algum pecado específico ou voto que era entregue, as pessoas se purificavam na imersão ali nessas águas. Eram águas de chuva ou de rio, eram águas que não tinham nenhuma alteração humana, elas não podiam ser canalizadas de uma forma que o homem tocasse. Elas eram águas que não é água tratada hoje em dia, né? Não é água que tem cloro, essas coisas. É água de chuva canalizada, é água de nascente, de rio, que eles reservam nesses tanques e ali então ocorre a purificação. Então a água, o batismo na água, ele está ligado a uma purificação, a elevação do espírito. O batismo no espírito é você receber a presença do Senhor na sua vida. Todo aquele que confessa Jesus é batizado no Espírito, mas alguns são batizados com poder que é manifesto de uma forma que os outros testemunham. Mas todos nós recebemos o Espírito do Senhor se nós somos de Jesus, porque é um selo na nossa vida. Então o batismo do Espírito é o selo. O batismo na água é a purificação, que agora é representada como o novo nascimento. Dentro do judaísmo, para você entender um pouquinho melhor isso, os homens eles dizem o seguinte, os sábios, né, os rabinos, eles têm um ditado que o estrangeiro, né, que não era judeu, o gentil, quando ele faz o processo lá para se tornar judeu, porque um gentil pode se tornar judeu, né? Pode não só ser temente a Deus e guardar as 7 leis de Noah, mas se circuncidar e se tornar parte do povo, observando todas as leis lá que eles têm, os 613 mitzvot, que eu sempre cito, né? Desde o estudo de Deuteronômio vocês me ouvem falar disso. E o que acontece? Quando esse gentil ele emerge ali no mikveh, quando ele sai judeu. Então, trazendo agora para o entendimento do cristianismo, quando o gentil ele é batizado nas águas, ele nasce uma nova criatura, entendeu? Espero que tenha ficado claro. E aí depois que ele recebe o Espírito, né? Não necessariamente, porque na verdade, muita gente, por receber com plena convicção, né, Jesus, às vezes é até batizado no Espírito antes do batismo nas águas. Então, uma coisa não é estritamente relacionada à outra, assim, você precisa, não tem um ritual, sabe? Você precisa se batizar para você receber o Espírito Santo.
Quando você confessa Jesus, o Espírito já fica sobre você. Quando você se batiza, é como se ele viesse para dentro de você, né? E aí você começa a ter uma vida diferente, né? Você percebe diferença, porque teu espírito é vivificado. Então, você é separado para Deus quando você confessa Jesus, mas quando você é batizado, teu espírito é vivificado. Só que muita gente recebe o poder do Espírito antes para testemunhar para os outros o mover do Senhor, o poder dele. Por isso que os gentios, né, naquele momento ali, junto com os apóstolos, alguns receberam o batismo do poder do Espírito antes de serem batizados. Por quê? Porque, na verdade, os apóstolos, eles já estavam, a Lili também, a Lili, ela começou a falar em línguas, ela sempre conta esse testemunho chorando, porque ela foi batizada em línguas antes de ser batizada nas águas, né? Batizada em línguas não, ela recebeu o poder do Espírito de Deus e ela recebeu o dom de falar em línguas. Deixa eu corrigir o jeito que eu falei. E aí ela foi batizada no Espírito antes. Mas voltando, né? Os apóstolos, eles tinham o ensino que Deus tinha estabelecido, que os judeus, né, o povo de Israel, não podia se misturar com os ímpios, com os perversos, porque água e óleo não se mistura, né? Aqueles homens não tinham parte com Deus e eles tinham que estar separados do mundo. Só que a palavra também diz que Jesus, o Messias, ele é a luz para os gentios, né? Então, num determinado momento, Deus começou a dar, através do Espírito dele, as visões para Pedro, o entendimento para Paulo, de que ele queria os gentios também. Os gentios eram para ser trazidos para o corpo de Cristo. Então, muitos gentios receberam o batismo no Espírito Santo, na verdade, como um poder, o mover do Senhor ali para mostrar, ó, a minha mão está sobre esse povo e eu quero que vocês anunciem a respeito do nome do meu filho, né? E Jesus foi anunciado aos confins da terra, não só para reunir as 10 tribos que estão dispersas, mas também para trazer todo gentil que crê que o Senhor, ele quer para ele. Entendeu? A explicação? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Olha, eu consigo curtir o comentário de vocês agora, que legal. Alguma dúvida ou não? Tá tudo certo? Tudo certo? Beleza. Então vamos orar. Vocês têm algum pedido de oração para fazer? Querem aproveitar o momento? Se quiser mandar na caixinha, fique à vontade. Se quiser mandar aqui mesmo nos comentários, fiquem à vontade. Eu vou começar a oração, mas vocês podem colocar aí o motivo que eu oro, né? Eu coloco em intercessão, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tamanho mover na nossa vida, por tamanha graça sobre nós, que é o teu Espírito habitando em nós, e conhecer e entender um pouquinho mais sobre isso hoje, Senhor. Aumenta a nossa confiança em Ti, aumenta nosso entendimento de toda a Tua obra para nos resgatar para o Senhor, para nos ter perto do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar pelo Teu Espírito, a ouvir o Teu Espírito, a discernir pelo Teu Espírito e a receber a sabedoria, o conhecimento, o conselho, o poder, o entendimento, o temor do Senhor, para que a gente possa caminhar cada vez mais em retidão, cada vez mais em integridade com a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, ser luz nesse mundo e resplandecer a Tua glória, representar Jesus com integridade e trazer sobre a nossa nação, principalmente, a verdade, a reta justiça, ensinar a integridade, ensinar o caminho que leva a Ti, Senhor. Há tantos aqui que creem, acreditam no Senhor, Deus, mas que não confessam o Seu Filho e não conseguem receber esse Espírito que nós recebemos, o Teu Espírito Santo. Então, nós intercedemos, Senhor, clamando a Ti pelo Teu perdão, a Tua misericórdia sobre a nossa nação, clamando por arrependimento sobre aqueles que andam debaixo de perversidade, debaixo do domínio do inimigo, debaixo de engano, para que sejam trazidos, Senhor,
para a tua verdade, para a tua benignidade, para a tua reta justiça, porque diante do Senhor a vida, a paz, a bem, há só coisas boas, Senhor. E as pessoas estão enganadas, estão buscando as satisfações da sua carne e estão perdendo o melhor, que é andar no Espírito e ter a sua vida elevada. Então nós intercedemos agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que o teu Espírito venha vivificar e trazer autoridade e poder sobre os discípulos de Jesus, para que eles vão pelas nações, para que eles andem pelos bairros, pelas cidades, pela nossa nação e pelos confins da terra, apresentando, Senhor, a tua verdade, a tua palavra, apresentando Jesus, amando as pessoas para que elas possam experimentar aquilo que nós estamos experimentando, Senhor, o teu mover na nossa vida e a transformação que o Senhor traz sobre nós. Quebra todas as correntes, as cadeias, Senhor, no nome de Jesus. Luta essa peleja, Senhor, em nosso favor, para que a nossa nação não seja dominada pelo mal, não seja dominada pelas trevas, mas que ela seja, Senhor, verdadeiramente o celeiro de missionários que o Senhor tanto declarou sobre ela, que a gente possa experimentar essa palavra desde agora, Senhor, na nossa geração e no nosso tempo. Em nome de Jesus, Senhor, cobre a nossa vida, protege-nos e continua fazendo com que esses ensinamentos cresçam no nosso coração, para que a gente permaneça, Senhor, crescendo de glória em glória e caminhando em retidão, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que vocês sejam muito abençoados e que o Senhor ele aprofunde todo esse ensinamento aí. Na segunda que vem a gente estuda mais sobre o Espírito do Senhor para compreender melhor, né, sobre todos esses aspectos ali no tabernáculo que tem tudo a ver com a obra de Jesus, para a gente entender melhor também as cartas no Novo Testamento com a compreensão correta, não com a interpretação de acordo com a nossa mente ou com o Ocidente, né? Mas que seja com a integridade da palavra, daquilo que o Senhor determinou e como Ele revelou através desses homens que escreveram, que deixaram registrados para a gente. Então é isso, Jesus abençoe muito, boa noite, boa semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.